A gente fala que o coach, às vezes para algumas pessoas, diz assim, coach é o cara, ele é blindado de tudo, então é uma inteligência emocional muito alta. E não é bem assim. A gente que atua na área como coach, a gente também tem nossos problemas, a gente tem nossos conflitos internos. Porém, a gente não pode deixar que os nossos problemas afetem no processo com os problemas dos nossos clientes. Então, precisa entender ali na sessão que aquele conflito interno é do meu cliente, não é eu, Luiz Vicente, é um problema do meu cliente. Então, eu preciso fazer um autocentramento comigo mesmo. Por isso que a gente fala que tem o antes e o pós-sessão. Eu preciso me concentrar antes da sessão de entender que tudo aquilo que vai ser conversado na sessão, tudo aquilo que vai ser trabalhado dentro da sessão é um problema do meu cliente, não é um problema meu. Então, eu preciso fazer um autocentramento. A gente aprende como fazer isso de uma forma que a gente se blinde para não deixar os problemas do cliente ser os nossos problemas. Ou muitas vezes, quando o cliente fala algum conflito que ele está tendo, alguma meta que ele quer alcançar, não está alcançando, ou me colocar no lugar dele no sentido de dizer o seguinte, eu também estou passando por isso. Porque o cliente vai dizer, peraí, se eu vim aqui buscar um auxílio, buscar uma luz para que eu possa achar meus objetivos, o coach está com o mesmo problema que eu, então peraí, um vai estar ajudando o outro. Mas a gente fala o seguinte, que existem sessões que se a gente pudesse, a gente pagava para o nosso cliente. Porque muitas vezes, algo que o cliente encontra como resposta ali na sessão, por uma pergunta que a gente como coach a gente faz, a gente se identifica também com o cliente. Porém, a gente precisa fazer um auto-coach com a gente, um não julgamento a gente precisa fazer, para saber fazer a pergunta certa, na hora certa, para obter um resultado positivo para o nosso cliente. Então, muitas vezes na sessão, a gente aprende tanto quanto o cliente, ou até mais do que o cliente, porque aquela sessão ali, muitas vezes, é uma aula que a gente teve. Mas eu preciso entender que quando aquele cliente sair, eu preciso novamente fazer um autocentramento e dizer, olha, esse é o não eu, esse não sou eu, esse é o meu cliente, eu sou eu. Então, eu preciso separar isso, até porque eu vou atender outro cliente muitas vezes em seguida, com 30 minutos depois, 1 hora depois. Então, eu preciso tirar isso de mim para atender um novo cliente.